Jesus, tudo bem com vocês? Boa tarde. O meu desejo é que nós tenhamos uma tarde totalmente direcionada pelo nosso amado Espírito Santo. Gente, vamos orar e dar início aqui, né, a esse nosso momento de leitura da palavra e que a palavra possa entrar em nosso coração e nos instruir. Porque esse é o poder que a palavra tem. Só a palavra de Deus tem esse poder de fazer uma mudança na nossa mente e nos fazer enxergar coisas que antes estavam ocultas para nós. E ela tem esse poder de nos direcionar, nos dar paz, tranquilidade, mesmo em momentos de guerra. Senhor, aqui eu abro, Pai, esse ambiente, Senhor, eu abro, Pai, essa live, chamando o Teu Espírito Santo para esse ambiente, clamando pela Tua presença nesse lugar, Pai. Que não venha ser as minhas palavras, mas venha ser o Seu mover, Pai. Que venha ser as Tuas palavras, o Teu Espírito agindo em nossos corações. Que possamos ter o entendimento do que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por esse direcionamento. Que o Senhor venha nos instruir, em nome de Jesus. Amém. Gente, o que o Senhor colocou hoje no meu coração, eu estava em oração, eu sempre oro, né, antes de fazer esse momento aqui com vocês. E o Senhor me deu algo muito lindo. Eu até me sinto um pouco despreparada diante desse texto. Eu confesso que eu iria falar outra coisa, mas o Senhor, eu acho que é só continuidade do que foi falado ontem, né? Sobre aquietar nossa alma, sobre estarmos posicionados mesmo diante de tristezas. E hoje o Senhor, Ele vem falando em Efésios 6. Vamos ler? Vamos ler? Efésios 6, a partir do 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo, as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso aqui é lindo demais. Eu vou parar aqui no 18. E aqui, o Senhor, eu iria falar de outra coisa, mas eu creio que o Senhor ainda quer falar sobre o assunto de ontem, né? Sobre a alma angustiada, sobre como nos posicionamos em meio a dores e sofrimentos. Qual tem sido o nosso posicionamento diante das nossas emoções? Em oração, me veio uma frase muito linda, e eu até anotei aqui para eu não esquecer. Em guerra, não podemos confiar nas nossas emoções. Precisamos ser estratégicos e intencionais. Porque quando a nossa alma está abatida, quando a gente está com as emoções querendo dominar, né, todas as nossas atitudes, nós somos geralmente impelidos a fazer coisas que nós não queríamos, né? Quantas vezes é muito fácil falar assim,
Poxa, não sei por que eu fiz tal coisa, não sei por que eu falei tal coisa, naquela situação eu poderia ter feito de outra forma, porque a emoção dominou. A emoção tomou conta do nosso ser e a gente se deixou levar pelo emocional. E aqui Paulo, ele nos ensina algo poderoso para aplicação do nosso dia a dia. E ele dá 3 alertas, 3 vezes a mesma coisa, ó. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. E depois, de novo, ele fala, portanto, estais firmes, resistir no dia mal e ficar firme. A orientação de Paulo é que a gente busque no Espírito a força necessária para que a gente venha conseguir lutar contra, às vezes a luta é interna. A luta às vezes é contra a nossa alma mesmo. A luta não é contra o meu irmão, porque até aqui, né, fala sobre isso. Tá falando sobre isso. Tá falando aqui, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o meu irmão, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra a minha liderança. Não, a minha luta ela é especificamente contra a minha carne, como nós já aprendemos no fruto do Espírito. A minha luta é contra a minha carne e a minha luta é contra principados e potestades, que são esses que são os nossos reais e verdadeiros inimigos. Então, em momentos de angústia, de aflição, nós somos facilmente tentados a deixar o nosso emocional falar mais alto. E o Senhor, Ele está falando, acalma a sua alma, aprende a colocar a sua alma no lugar devido dela. E se reveste de toda a armadura espiritual, porque com armas carnais, nós não vencemos coisas espirituais. Com armas carnais, no máximo que nós conseguimos é deixar o outro mais angustiado, é talvez ferir pessoas com as nossas falas, é talvez causar mais burburinho do que já tenha tido. É isso que a gente consegue com a nossa carne, com a nossa emoção, com a nossa humanidade. Agora, com armas espirituais, nós conseguimos romper, avançar, talvez apaziguar aquilo que nós achávamos que, nossa, não tem como, essa situação aqui não tem jeito, né? Eu já falei isso pra vocês, que eu vou falar muito de Pedro e da mulher do poço, porque são os meus personagens, assim, onde eu aprendo muita lição. Não são os meus favoritos, mas aonde eu aprendo muitas lições, né? E aplicando isso para agora, o Senhor tem uma frase muito linda para ela. Ela quer saber na onde que ela pede perdão dos pecados dela, né? Se ela pede no monte, se ela pede no templo. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Ou é isso, ou é aquilo. Ou eu tomo tal atitude, ou tal atitude. Ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por aquele caminho. Nós sempre nos sentimos encurralados diante das nossas emoções. Ou eu me calo de vez, ou eu explodo de vez. Não tem meio termo comigo, eu sou assim mesmo, né? Quantas vezes a gente não é assim? E Jesus, ele vem com uma fala para ela que eu acho extraordinária. Ele fala, mulher, é chegado um tempo, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é no templo, também não é no monte. Você pode pedir perdão agora. Eu tô aqui diante de você. Faz agora o que você tem que fazer. Fala agora o que você quer falar. É a terceira opção, né, que deveria ser a primeira na nossa vida. Ele sempre nos dá um caminho diferente. Então, quando você está revestido, eu não vou entrar aqui em cada detalhe, mas depois, mais pra frente, a gente pode até se aprofundar, porque é muito interessante cada um dos atributos da armadura. É muito interessante. É lindo ver, né, como Deus, ele é estratégico em cada coisa que ele coloca na palavra dele, né? Mas hoje eu quero nos aprofundar, nos fazer entender que nós precisamos estar revestidos dessa armadura espiritual, para que possamos vencer coisas espirituais e não nos deixar levar
pelas nossas emoções, porque como a palavra fala, até falei isso hoje de manhã, enganoso é o coração do homem, de onde procede os maus intentos. A palavra já nos alerta que o nosso coração não é pra gente confiar nele. A palavra já nos alerta. E quantas vezes em momentos de angústia, de ira, de raiva, de incerteza, de tristeza, a gente quer tomar atitudes que não é para ser tomadas. A gente tem que entender que a gente está num campo de batalha. A gente está num campo de guerra. E nessa guerra, a emoção... Você já viu um soldado emocionado? Não tem, gente. Não tem soldado emocionado. O soldado está preparado, revestido, capacitado. Ele entende que ele está num campo de batalha e que ele precisa usar as ferramentas que ele tem de forma estratégica. Soldado não fica emocionado. Ai, eu feri mais um. Ai, que tristeza. Olha, mais um do meu lado. Não. O soldado, ele tem foco. Ele tem visão. Ele tem que saber usar, manejar as armas que ele tem. Ele tem que ter estratégia. Como me veio essa frase no momento da oração, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Em guerra não podemos confiar no nosso coração. Precisamos ser estratégicos e intencionais. Não podemos nos deixar levar pelas emoções. Aprende a identificar ao seu redor se você está em guerra espiritual. E principalmente, não confie nas suas emoções, duvide delas. Elas podem algumas vezes estar certas, né? O Senhor, ele nos dá algumas emoções certas, né? A gente tem alguns sentimentos honrosos, mas a grande maioria deles, como a palavra descreve, a grande maioria deles são duvidosos. Então, que a gente venha a aprender a nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu agora me revisto da armadura espiritual que o Senhor deixou para mim nesse tempo. Senhor, eu quero parar de bater cabeça nessa situação. Senhor, me dá estratégia como um guerreiro capacitado. Eu quero entrar nisso e eu quero sair vitorioso. Sabe por que a gente tem os mesmos resultados? Porque a gente sempre tem as mesmas atitudes. Quando a gente aprende que a gente tem que se revestir, aí eu me lembro da história de Naamã, né? Naamã, ele era leproso. Quando ele estava vestido da armadura de soldado, com a farda dele, trajado, ninguém via a lepra dele. Ninguém via os traumas, as dores, os sofrimentos. E isso remete muito ao que nós lemos aqui agora. Porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo mesmo que nós temos que mostrar as nossas fragilidades, a nossa lepra. Porque só quem sabia que ele estava leproso era quem estava na intimidade com ele. Era a mulher dele, era a serva, era a menina que ali estava, né? Que foi o canal de bênção para a vida dele. Mas trazendo aqui que ele, como soldado, externamente ele estava capacitado, vestido de toda a armadura que ele tinha e fazia uso dela na guerra. Assim vamos trazer para nossa vida também. Não é todo mundo que tem que saber da nossa lepra, da nossa dor, do nosso sofrimento. Não é todo mundo, e nem todo mundo está preparado para receber algo, coisas do nosso íntimo. E aí eu aprendo aqui com Paulo, trazendo para Efésios. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Porque essa armadura tem poder. Essa armadura, quando nós fazemos requerimento dela e falamos: Senhor, eu decido me revestir dessa armadura e fazer uso dela, porque o Senhor deixou ela para que eu pudesse usar, nós conseguimos poder. Poder para tomar atitudes que antes eram impensáveis. Porque o Senhor, ele tem estratégia para quem se alista e permanece. Porque não basta só se alistar. A gente tem que se alistar para esse exército. E a gente tem que permanecer. Naamã, ele é um exemplo muito claro. Muito claro. Ele era um leproso.
para a família dele. Ele expunha as dores dele. Mas em guerra, em batalha, ele era um soldado valente e fiel. Ele era um soldado valente e fiel quando ele se posicionava e se vestia daquela armadura. Nós temos que aprender a identificar no nosso meio. Mayara, eu estou identificando aqui que eu estou em guerra. E através dessa palavra eu entendi que não é contra o meu marido, que não é contra a minha vizinha, que não é contra o meu filho, não é. A minha guerra eu entendi aqui, através dessa leitura, que ela é contra principados, potestades. A minha guerra não é contra as pessoas. Então eu entendi, Mayara, e agora o que eu faço? Agora você vai fazer requerimento dessa armadura espiritual. E deixar que somente o Senhor Jesus veja a sua lepra, veja a sua dor. Porque é somente nesse lugar de secreto que você vai poder transbordar para ele. Senhor, tô leprosa em tal área. Ah, Deus, ainda sou frágil nisso. Como eu tô frágil nisso. Se o meu inimigo soubesse, Deus, que aqui, por debaixo dessa armadura, tem uma lepra tão grande, Pai, eu já estaria vencida. Mas, Senhor, eu faço o requerimento, eu me revisto dessa armadura. Eu me revisto e eu vou guerrear, mesmo ferido, mesmo machucado. Eu decido, Pai, me alistar e guerrear essas guerras, Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer? Eu tenho certeza que assim como a palavra fala que Naamã, depois de ele se dispor ao processo, porque ele sofreu um processo, depois que ele se dispôs a passar pelo processo talvez doloroso, vergonhoso, ele saiu de lá com a pele renovada e a pele dele estava linda, mais que de um bebê. Gente, isso é lindo. Depois que eu decido mostrar para Deus as minhas fragilidades, as minhas angústias, as minhas mazelas, e o Senhor me trata, eu já não preciso mais me esconder através de uma armadura. Eu já posso falar, Senhor, estou preparado, estou pronto. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você está leproso, faz como Naamã também. Não desiste de lutar suas guerras. Coloca a armadura e fala, Deus, independente das minhas feridas, estou aqui alistado e não abro mão. E é através dessa armadura, como Paulo fala, e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Não é no meu poder, é na força do poder dele. Senhor, eu me revisto dessa armadura e é na força do seu poder que eu estou indo. E aqui ele fala assim, ele termina, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então você se reveste dessa armadura, você entende que a sua força vem dele e em todo momento você tem que estar orando, porque você entendeu que você está numa batalha. E na batalha você usa a ferramenta que você tem. Qual é a maior ferramenta que a gente tem? É a oração. É a oração. E quando Paulo fala aqui, toda súplica no Espírito, não é para eu orar as minhas vontades. Não é para eu orar as minhas emoções. É para eu orar segundo o Espírito. Espírito Santo, me ajuda. Me dá estratégia. O que eu faço aqui? É clamar, é suplicar. É súplica, tá escrito aqui, súplica. No Espírito. É orar, é suplicar no Espírito. E eu vou falar de novo, se de tudo que eu falei aqui, você não gravou nada, grava isso aqui, que eu senti quando eu estava em oração por esse momento nosso aqui. Em guerra, não podemos confiar no nosso coração, nas nossas emoções. Precisamos ser estratégicos e intencionais. Essa live, ela só é a continuidade da de ontem. Em momentos em que sua alma está abatida, aprenda a se posicionar. Aprenda a requerer essa armadura que está disponível para todos nós. Ela não é exclusividade. Ela não é exclusividade de um pelotão. Não.
ela está aqui, disponível para mim e para você fazermos uso dela. E é isso, gente, que o Senhor ele venha nos ajudar, porque quantas vezes é difícil, né? É difícil. Pensa que um soldado, ele tem que estar muito bem fortificado para suportar o peso dessa armadura. Ele tem que estar muito bem equiparado fisicamente, mentalmente, para suportar, caminhar com essa armadura. E não é fácil, principalmente se nós estamos numa situação como Naamã, leprosos, machucados, feridos. Como é difícil suportar o peso da armadura. Não é fácil, mas é possível. Fique firme, portanto, estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Paulo, ele já começa falando para você ficar firme. Então, se é para você ficar firme, é porque não vai ser fácil. Porque se fosse moleza, Paulo ia falar, ó, faz uma oração assim, assim, pede a armadura e tá tudo bem. Não, ele já começa falando. E finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. É porque não vai ser fácil mesmo. Mas como um soldado, gente. Soldado que é soldado, ele tem treinamento. Tem coisas que a gente precisa de treinamento para poder executar. Então, se você é um soldado que se alistou recentemente, procura força no Senhor. E não saia desse treinamento, porque uma hora, independente de estar leproso, independente de estar ferido, independente do que vier, você vai conseguir andar com essa armadura como se nada. Quem o seu inimigo vê, ele não vai nem imaginar que você está ferido. O seu inimigo, ele vai achar que você está forte. Porque a força, e não, ele não só vai achar não, ele vai ter certeza, sabe por quê? Aqui ó, a força no poder do Senhor. A força é em Deus. A força não é nem sua, nem da armadura. Aí eu aprendo com o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Que o seu inimigo ele não vai só achar. Ele vai ver esse poder. Apesar das suas limitações. Apesar das suas dores. Faça requerimento hoje. Ore todos os dias. Um soldado, ele se veste todos os dias dessa armadura. Sabe qual que é o nosso problema? A gente pede a armadura pro Senhor numa oração e a gente acha que a gente tá sempre vestindo dessa armadura. Mas na hora de descontração, a gente fala uma besteira, a gente comete um erro aqui, um outro erro ali. E aí, cadê essa armadura? O soldado não pode vacilar. O soldado, ele é aqui, ó. Precisamos ser estratégicos e intencionais. Então, faça uso dessa oração. Ore todos os dias e entre nesse campo. E fala, Senhor, hoje eu me alisto novamente para esse pelotão. Faça o requerimento novamente dessa armadura. Me dá estratégia, Espírito Santo. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou com você, assim como ela falou comigo. O Senhor, ele vem falando comigo há muitos dias. Para eu não me deixar levar pelas minhas emoções, porque enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, diante das guerras. Nós precisamos estar posicionados em Deus. É difícil, mas é possível. O Senhor, ele nos instrui. Leia depois Efésios 6. Com calma, com tranquilidade. Chama o Espírito Santo para falar com você aí. Eu só dei uma pincelada aqui para você, mas aqui nesse texto tem coisas muito mais profundas que o Espírito Santo ele pode descortinar para você, se você se posicionar hoje. Amém? Senhor, aqui, Pai, foi lida a tua palavra, Deus. Pai, aqui foi colocado o que o Senhor disse para mim em oração. É só uma continuidade do que foi falado ontem. Nós não podemos nos deixar levar pela nossa situação atual, por uma alma angustiada e abatida. Porque a alma angustiada e abatida, muitas vezes, ela se deixa levar pelo emocional e tem atitudes que desagradam o Senhor. E tem atitudes que não são estratégicas.
que mais causam efeitos ruins do que resolvem problemas. Pai, perdoa, porque se até hoje nós tivemos atitudes assim, a partir de hoje nós queremos nos revestir dessa armadura e fazer uso de cada uma das ferramentas que o Senhor deixou aqui, entendendo que o nosso poder não está em nós, que o nosso poder é teu, que é o Senhor quem vai nos capacitar. Pai, hoje, assim como Naamã, eu me coloco diante de ti, coloco todos aqueles, Pai, que estão aqui, que vão ver e que se identificam com Naamã, com fragilidades, com traumas, com medos, com feridas, que às vezes é doloroso vestir a armadura e falar, tá tudo bem. Às vezes, Pai, a lepra nos limita de colocarmos a couraça, o capacete. E nós queremos, às vezes, nos deixar levarmos pelas nossas dores. Mas hoje, Pai, nós queremos em Ti ser curados, para que possamos ser soldados valentes, sem nenhuma ferida nos acusando, sem nenhuma ferida nos impedindo de viver tudo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda porque hoje muitos de nós somos como Naamã, mas nós queremos ser soldados valentes, alistados, Pai, para essa guerra, sem recuar, sendo estratégicos e intencionais. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que você medite nesse texto e que você se revista dessa armadura, dessa estratégia que o Senhor deixou para nós. Porque, como eu disse antes, muitas vezes a nossa luta é contra nós mesmos. Muitas vezes é nós mesmos quem estamos nos sabotando. É as nossas emoções. Assim como ontem no Salmo 42. Faz um paralelo do Salmo 42 com Efésios 6. E você vai ver que a sua alma não pode te dominar nesse momento de luta, nesse momento de dor e sofrimento que todos nós temos. A sua alma, ela tem que aprender a se sujeitar ao poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o meu desejo, para que nós venhamos aprender isso aqui, que é difícil, mas é possível. Amém? Gente, um grande abraço para todos vocês. Eu tenho quase certeza que esse vai ser o horário em que nós ficaremos, pelo menos por enquanto, porque como eu disse, a vizinha e eu estamos em construção, e esse é o horário que os pedreiros, eles saem para almoçar, então é bem tranquilo, entre aspas, né? Porque ainda tem até uns barulhos aí de ferramenta, deve ter algum que não foi almoçar. Então, provavelmente esse vai ser o horário, e fica também menos corrido, eu acho, né? Enfim, essa semana ainda vou avisando no Stories e eu aguardo vocês. Vai orando aí, eu vou orando daqui e nós seremos edificados pela palavra do Senhor, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Esse é um devocional, é um tempo de devoção a Ele. Não é para me prestigiar, é para prestigiar a palavra dEle. Amém? É bem melhor esse horário. Um beijo.